Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Carol é uma bênção, irmãos. Às vezes eu vou lá para orar por ela e eu é que saio abençoado, né? É uma disputa para ver quem conta mais testemunho. Aleluia. Neemias capítulo 1, versículo 1 ao 7. Hoje eu quero falar para os irmãos sobre aqueles que vão reconstruir os muros, né? Os muros do Senhor, os muros da cidade de Jerusalém, os muros daquilo que Deus tem preparado para nós. Amém, irmãos? Todos acharam? Para você que está em casa, vai ser projetado aí, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio, diga comigo, os restantes que não foram levados para o exílio. Sabe, irmãos, aquilo que parece ser coisa ruim, quando é Deus que está fazendo, é bom. O exílio parecia ser alguma coisa ruim, você vai entender por quê. E aqui a Bíblia está falando que aqueles que não foram levados, preste atenção, para o exílio e se acharam lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas estão queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirdes à oração do teu servo, que hoje te faço na tua presença, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, que são teus servos também, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Amém, irmãos? Esse é talvez um dos textos mais interessantes da Bíblia sobre reconstrução. Nós temos vivido um tempo realmente diferente, né? É um tempo diferente, mas eu penso que eu tenho falado isso insistidamente para todos os irmãos, para aqueles que estão perto de mim, para aqueles que compartilham comigo a palavra, para aqueles que convivem comigo, que de fato esse é um tempo de oportunidade para nós melhorarmos ou para nós piorarmos. Muitos irão piorar depois desse tempo, mas muitos com toda certeza irão melhorar. Então, só fazendo um adendo aqui nessa palavra sobre o que nós compartilhamos domingo passado, e aí eu fico ruminando a palavra durante a semana, e nós estamos aqui com alguns irmãos aqui de algumas células, os líderes, ouvindo o livro Uma Vida com um Propósito, né? Já estudamos esse livro, e agora nós estamos ouvindo o audiobook. Quantos aqui estão ouvindo esse livro, irmãos? Eu queria recomendar para os irmãos, 14, 15 minutos por dia, durante 40 dias, é uma quarentena de edificação. E tem sido algo poderoso, irmãos. E aí eu estava pensando nisso e olhando, meu Deus, como que nós precisamos ter clareza sobre a igreja, sobre o desejo de Deus para as nossas vidas. Então, quando você lê a palavra de Deus, quando você ouve a palavra de Deus, quando você ouve um testemunho, irmãos, nós só podemos concluir uma coisa: tudo que nós vivemos, dia após dia, nós precisamos ter uma ótica, uma visão, um prisma espiritual. Você não pode tratar as coisas como sendo somente naturais. Então, o que é natural tem que ser tratado como natural, e o que é espiritual tem que ser tratado como algo espiritual. Mas às vezes nós vemos pessoas espiritualizando aquilo que é natural e naturalizando aquilo que é espiritual. Por exemplo, nós estamos diante de uma pandemia, diante de uma guerra da medicina, e para muitas pessoas e servos do Senhor, isso é apenas algo natural. É mais uma epidemia, é mais um vírus, é mais uma doença. Mas para você que é servo de Deus, você não pode olhar as coisas dessa forma, porque isso é algo espiritual. O que está acontecendo hoje no planeta é algo completamente espiritual e não somente natural. Mas, pastor, como o senhor pode afirmar isso? Porque o espiritual se manifesta no natural.
É simples de você entender essas coisas. Então veja, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Todo mundo sabe que a terra foi amaldiçoada e foi entregue ao Satanás. Quem conhece um pouco da Bíblia, da história, sabe disso. A Bíblia pertence a ele. Aí eu falo, então o mundo jaz do maligno. Então, por se o mundo já é do diabo, então fica claro que essa guerra, essa batalha espiritual não é contra o mundo e nem contra as pessoas que estão no mundo, mas é contra a igreja do Senhor. Alguns dias atrás eu dei um testemunho para os irmãos de uma pessoa que fechou uma igreja e de um pastor que ele simplesmente abandonou a igreja dele. E os membros estão reunindo, estão fazendo culto. E o pastor sumiu. Como é que a história, o piloto sumiu? Cadê o jardineiro, né? Sei, uma coisa nesse sentido. Sumiu. Não está mais. E aí os irmãos estão lá, reunindo na casa do irmão, fazendo culto, clamando ao Senhor, cheio de vontade, cheio de desejo, né? Aí o pastor hoje compartilhando que uma igreja fechou, e aí a gente vai vendo essas coisas acontecendo. Por que isso? Porque essa guerra é contra a igreja, é contra o projeto de Deus, é contra o alvo do Senhor. Então fica claro isso, é claro que vai morrer pessoas do mundo também, é claro que vai morrer pessoas, e aí o alvo dele é fazer com que a igreja fique completamente parada. Está evidente que isso é algo completamente espiritual e não deve ser tratado de forma diferente. O alvo do diabo não é só matar, mas é fazer com que a igreja fique parada, é ficar com que a igreja fique estagnada. Sabe por quê? Ele não quer só matar. Quando os irmãos sabem, e eu já servi o exército há algum tempo, fui militar durante alguns anos, e a gente sabe que em toda guerra, todo período de guerra, existe uma estratégia de todo o exército. A estratégia de todo o exército não é nunca matar, mas é sempre ferir as pessoas, sempre ferir os outros soldados. Por quê? Para cada um soldado ferido, é mais 2 fora da batalha, fora do combate. E o diabo sabe disso. Então hoje a gente tem um vírus que está destruindo o corpo das pessoas, a saúde das pessoas, mas o pior vírus que o diabo tem colocado na vida das pessoas, não é esse vírus mortal, mas é o medo, o pânico que ele tem gerado na vida das pessoas. As pessoas estão com medo, as pessoas parecem que não querem mais dar continuidade nas suas coisas, porque está todo mundo travada, parada, por causa do medo, então ele colocou na cabeça das pessoas, e esse é o pior vírus que existe, porque esse vírus paralisa, esse vírus, ele vai sendo disseminado no coração das pessoas, e as pessoas ficam com medo de viver a sua vida dentro de uma normalidade. Essa é a verdadeira praga que ele tem estabelecido nesse tempo. A gente está vendo coisas assim que, completamente sem direção, mas já falei para os irmãos aqui, isso é um teste para nós, isso é um teste para nós avaliarmos a nossa fé. Como o pastor Luiz sempre fala, as pessoas que deveriam estar aqui para serem oradas, receberem oração, serem curadas, para serem livres, são as pessoas que estão sendo privadas de estar na comunhão do corpo de Cristo. E as outras pessoas que poderiam estar, que não estão sendo privadas, elas não estão. Por quê? Porque estão com medo. Olha que coisa terrível. Estava conversando com o pastor Rogério, tem um senhor lá de 76 anos, e ele foi levar a família dele, ficou na porta da igreja, o pastor, você não pode entrar, e ele voltou para casa chorando. Quando foi no domingo, ele entrou e sentou, falou, pastor, eu quero ver o senhor me tirar daqui, porque aqui é o melhor lugar para mim estar, pastor. Como que eu vou sair da presença do Senhor? Olha que coisa, quem não pode estar, quer estar, e quem pode estar, não está. Por quê? Porque o diabo tem disseminado esse vírus chamado medo, as pessoas têm ficado com medo e paralisadas por causa dessa situação, sabe, irmãos? É interessante você pensar nisso. O medo faz parte, o medo é um freio. Pastor, como o senhor pode comparar isso? Eu comparo o medo a um freio de um automóvel. Então, às vezes é necessário você frear o seu carro, sim ou não? Você freia para um pedestre passar, você freia o seu carro porque o semáforo está vermelho, não é assim? Às vezes você freia em um cruzamento para ver se você pode entrar ou não. Mas você não vai ficar freando o seu carro o tempo todo, porque se você frear o carro o tempo todo, você não vai andar, você vai ficar estacionado. Então o freio é bom, o medo é bom, é necessário, porque nos impede de viver coisas desnecessárias. Mas quando o medo toma conta, nós estacionamos e ficamos completamente paralisados. E aí é por isso que eu falo para você que é algo espiritual. Essa é a estratégia que o diabo tem usado na vida das pessoas. Sabe, eu vejo algumas pessoas falando, não vejo a hora de voltar às aulas. E aí eu vejo pessoas postando, é melhor a gente perder esse ano. Peraí, e se o ano que vem tiver outro vírus? E se o ano que vem tiver outra doença? Como é que vai ser então? Você vai ficar o tempo todo preso dentro de casa? Vai ficar o tempo todo sem poder viver a sua vida normal? Como é que vai ser isso?
Se durar mais um tempo, ei, meu irmão, deixa eu te falar, nós estamos em uma batalha espiritual, é hora de se levantar os soldados do Senhor, porque em tempo de tribulação, ou você manifesta a fé, ou você manifesta o medo. O que te para é o medo, e o que te faz andar é a fé que você tem no Senhor Jesus. Então, deixa eu te falar uma coisa, guarde isso. Qualquer coisa que atrapalhe a igreja, seja em pouca medida ou em muita medida, é uma ação maligna. Preste atenção, Deus nunca vai fazer nada para parar a sua igreja. Deus nunca vai fazer nada para imobilizar a sua igreja. Jamais! Então qualquer coisa que atrapalhe a ação da igreja é maligno e precisa ser repreendido. Então vamos entender, todo mundo, a palavra que mais se fala é afastamento ou quarentena, não é? Ficou em loco essa palavra, quarentena, mas o que é uma quarentena? A quarentena existe no mundo natural, afastamento social, essas coisas, não tem convívio e tal, e todo mundo sabe que a quarentena não é para que as pessoas não sejam contaminadas, é para que não se contamine todo mundo de uma vez, né? E a saúde entre em colapso, porque a grande verdade é que infelizmente esse é um vírus que vai acometer muitas pessoas. Muitas pessoas. Eu já vi testemunho de muitas pessoas que mesmo estando de casa sem sair, sem fazer nada, só saía às vezes para ir no mercado, mas quando pegou a bendita sacolinha do mercado, contraiu. E aí? Então, na verdade, a quarentena é um tempo de preparação, é um tempo de você se preparar para um novo tempo, para uma nova medida, para algo novo que você vai viver. E aí, no mundo espiritual também existem as quarentenas espirituais. E aí você já viu falar sobre a quarentena através da vida de Moisés, que nós ministramos a palavra de Deus, sabe, um tempo onde Deus ajusta. A quarentena espiritual é um tempo onde Deus renova. A quarentena espiritual é um tempo onde Deus nos prepara para viver algo novo que Ele tem para derramar em nós. Qual que é o problema disso? O problema é quando ficamos prostrados. Na quarentena natural, muitos de nós já passamos, já saímos dela, mas na quarentena espiritual tem muitas pessoas que ainda não saíram. Infelizmente, estão ainda travados por não entender o tempo de Deus. Nós vemos quarentena em muitos personagens da Bíblia, como eu já citei aqui. Nós vemos, por exemplo, na vida de José, preste atenção. José tinha um sonho, José tinha uma promessa, José tinha uma palavra de Deus. Não foi ele que pediu para Deus dar isso a ele. Por causa dos sonhos, por causa das promessas de Deus na vida dele, José sofreu algumas aflições. José foi perseguido e passou um tempo de quarentena. Veja que José não levantou do sonho, não levantou da cama e já foi viver as promessas de Deus. Ele passou por um processo muito longo, de mais ou menos 10 anos. Foi vendido como escravo, passou por todo o processo que os irmãos conhecem, até que chegou o dia dele ser governador do Egito e manifestar o projeto de Deus na vida dele. Então veja, quarentena para um tempo de preparação. A gente vê Moisés sendo preparado por 40 anos para poder libertar o povo do Egito. 40 anos, ele tentou fazer isso antes, mas não conseguiu. 40 anos depois, Deus aparece para ele e fala: agora você está preparado, agora você vai, agora eu vou te usar. Então veja, a quarentena espiritual é um tempo de preparação. A gente vê Jesus, sem falar do tempo de vida, desde o seu nascimento até os seus 30 anos de idade, quando Jesus começa efetivamente o seu ministério terreno. Além disso, Jesus jejuou e orou durante 40 dias para começar o seu ministério. Paulo teve uma quarentena de 3 anos, para então poder manifestar o poder de Deus, e a gente sabe quem foi Paulo na história da igreja. Então veja, é importante você entender que a quarentena natural, ela acaba, e a quarentena espiritual precisa terminar também na sua vida. Mas você entendendo que é Deus te preparando para ver um novo tempo, com certeza as coisas não serão mais do jeito que era antes, não serão mais da maneira como era antes, mas eu acredito piamente que será infinitamente melhor e mais poderosa pós-pandemia. Quantos creem assim? Diga amém. Então você precisa ter certeza de que você está vivendo um tempo de mudanças na sua vida. Pastor, como é que eu sei isso? Como é que eu sei que eu estou dentro de uma quarentena espiritual? Como é que eu sei que Deus está me preparando para algo? É muito fácil. É só você olhar para a sua vida e ver se existem coisas sendo ajustadas na sua vida. Coisas que precisavam ser ajustadas.
Porque se você começou essa quarentena e está terminando do jeito que você começou, se nada aconteceu, nada foi ajustado, nada mudou, existe alguma coisa de errado. Então a maneira de eu saber é se eu estou sendo ajustado, se eu estou sendo alargado para aquilo que Deus tem para mim, se a minha vida espiritual mudou com relação ao meu relacionamento com Deus. Sabe, eu percebo que eu estou sendo alargado para viver algo novo da parte de Deus. Essa é a quarentena espiritual. E essa quarentena de Deus, ela vai preceder um tempo de vitória, um tempo de conquista, um tempo de manifestações sobrenaturais do Senhor, através da minha vida e da sua vida. É isso. Essa semana eu estava conversando com o irmão que já há algum tempo não vinha no culto. E antes dele vir para o culto, ele sempre tinha uma desculpa e tal, e falava várias coisas, amém, a gente sabe que são desculpas, né? E aí quando começou a quarentena, e aí, antes da quarentena ele meio que fugia, né? Quando ele me via. Aí quando começou a quarentena, ele já não precisava fugir, porque tinha uma boa desculpa, não está tendo culto, né? Não está tendo culto. Aí quando terminou, nós começamos a reunir novamente, mandei uma mensagem, amanhã tem culto, viu? Vai lá e tal. Aí ele não veio. E eu falei, e agora, qual vai ser a desculpa? Pastor, não tem jeito, sou eu mesmo. Eu é que não me posiciono, eu que não ajusto minha vida para estar envolvido. Eu acho que foi boa a quarentena, pelo menos ele reconheceu que o problema está nele, e ele precisa mudar. Então essa quarentena espiritual, ela tem esse poder de mudar, de ajustar as nossas vidas por dentro. Não é para você ficar parado, né? Paulo diz assim, eu ouvi todas as coisas e tem só aquilo que é bom. Tem uma música secular de uma pessoa que não valeu nada enquanto viveu, mas a frase da música era muito importante, que ele dizia assim, não precisa gravar isso. Ele falava assim, eu que não me sento em um apartamento com a boca escancarada, esperando a morte chegar. Eu que não fico parado esperando as coisas acontecer. Eu preciso mudar, eu preciso avançar, eu preciso evoluir na minha vida espiritual. Se Deus te colocou nesse tempo de quarentena, meu irmão, é porque Deus tem algo poderoso para fazer em você. Agora, se o que você está vivendo está parando a sua vida espiritual, quero te falar, não é de Deus, é do diabo. O diabo está roubando a sua alegria de servir a Deus. Se você está na sua casa e não veio porque está com medo de vir, eu quero te falar que essa é uma ação maligna na sua vida. Isso é o diabo te parando, meu irmão, porque você pode vir, pode cultuar ao Senhor e pode celebrar a Ele com muita alegria. Por que Moisés passou por uma quarentena? Porque ele foi preparado para libertar todo o povo do Egito, todo o povo. Por que José passou pela quarentena? Para ser o salvador de um povo numa determinada época. Mudou completamente a história. Jesus passou por uma quarentena para começar o seu ministério terreno, e Paulo para estruturar a igreja do Senhor. Pastor, mas o que isso tem a ver com o texto que nós lemos de Neemias? Porque Neemias também estava em uma quarentena. A grande verdade é que Neemias, ele nasceu no tempo de quarentena, né? E essa quarentena do povo de Israel, Israel significa povo de Deus ou príncipe de Deus, era quando Deus tirou o povo de Israel e mandou o povo para a Babilônia, cativo. E lá eles ficaram 70 anos, diga comigo, 70 anos. Essa foi a quarentena. E aí lá no versículo 2 e 3, ele vai falar o quê? O irmão dele chega até ele, com alguns de Judá, e ele pergunta como está o povo. Me traz notícia de como está o meu povo lá em Israel. E aí eles vão dar a resposta. Lá no versículo 3 ele fala, os restantes, presta atenção, agora eu começo a ministração, que não foram levados para o exílio. Em outras palavras, nós podemos aqui parafrasear dizendo o seguinte, aqueles que não entraram na quarentena, que se recusaram a passar pela quarentena de Deus, porque essa é uma quarentena de Deus, e você vai entender por quê. O que aconteceu com eles? Se acham em miséria e grande desprezo. Olha que coisa, eles ficaram em Israel, na terra deles, mas a quarentena, o exílio era completamente necessário. Por que era necessário, pastor? Porque Deus precisava ajustar algumas coisas na vida do povo de Israel. O que, pastor? O povo estava completamente idólatra, estavam se desviando dos caminhos do Senhor, e Deus precisava tratar a idolatria daquele povo. E o que Deus fez? Deus levou eles para o exílio, permitiu o exílio na vida deles, e Deus acabou, extinguiu de uma vez por todas a idolatria na vida do povo de Israel. Nunca mais, até nos dias de hoje, houve idolatria naquele lugar. Então Deus estava tratando, mas algumas pessoas não foram e ficaram em Israel. Qual foi o resultado deles em Israel? Passaram a viver uma vida em grande miséria
e em grande desprezo. Por quê, irmãos? Porque algumas coisas haviam acontecido nesse período. A primeira delas é que os muros de Jerusalém foram todos derrubados e as suas portas foram queimadas. Então a cidade de Jerusalém, ela deixou de ser uma cidade protegida. Diga comigo, a cidade de Jerusalém deixou de ser uma cidade protegida. Os muros estavam derrubados, não havia mais proteção na cidade. E aí tudo que eles faziam, o inimigo vinha e roubava. Tudo que eles plantavam, o inimigo roubava, o inimigo saqueava, o inimigo atormentava. Todos os inimigos tinham acesso a Jerusalém, porque não havia mais proteção sobre eles. Então esse é o contexto. Deus estava tratando algo na vida do povo, se era uma palavra profética liberada sobre eles, era necessário para que houvesse um ajuste. Irmãos, eu falo para você, Deus não criou esse vírus, mas eu não tenho dúvida alguma que Deus está tratando conosco como igreja. Deus está tratando conosco como igreja. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor. Nós precisamos enxergar o projeto de Deus para as nossas vidas. Hoje eu estava me preparando para vir para o culto, eu fiquei pensando assim, meu Deus, se as pessoas tivessem consciência que hoje é um dia que não vai existir nunca mais na sua vida, você não ficava parado no tempo. Hoje é dia 12 de julho de 2020. Sabe quando vai existir outro 12 de julho de 2020? Nunca mais. Sabe, nunca mais. O tempo passa, o tempo urge, e nós precisamos entender esse princípio de Deus. Deus precisava ajustar algumas coisas, assim como Deus está ajustando conosco. Nós precisamos levantar como igreja nesse tempo, irmãos. Sabe, a palavra de Deus era para resolver algumas coisas, e não apenas para eles passarem um tempo onde eles estavam. Todos os que aceitaram essa quarentena espiritual, ou melhor, que não aceitaram, não prosperaram, não avançaram, não progrediram, ficaram do mesmo jeito. Quantos me entendem? Diga amém. Guarda essa palavra no seu coração. Neemias, que era alguém que estava lá no final da sua quarentena, ele ficou completamente constrangido, entristecido pela notícia que ele recebeu dos seus irmãos. Ele ficou muito mal. Sabe por quê? Porque Jerusalém estava completamente destruída, estava sendo sitiada, roubada, saqueada pelos inimigos, e o seu povo estava vivendo em profunda miséria, completamente destruídos, completamente. Por quê? Não havia muros. Quando não há muros de proteção, o inimigo sabe, essa cidade é vulnerável, está fácil, vamos entrar, vamos roubar, vamos saquear. E era isso que eles faziam. E o povo foi perdendo tudo no seu tempo. Sabe o que isso significa, irmãos? Que para crescer, para plantar, para colher e desfrutar, nós precisamos de templos e muros em nossas vidas. E essa é a palavra que Deus tem para você nessa noite. É importante você entender que esse é um tempo de você reconstruir muros na sua vida. Esse é um tempo para você edificar templo. Pastor, o que é templo? Templo aponta para a nossa vida com Deus. Paulo fala que nós somos o templo do Espírito Santo, é o lugar de habitação do Senhor. E como é que está o templo do Senhor? Como é que está a sua comunhão com Deus? Como é que está a sua vida com Deus? O que é de fato que tem sido mais notório na sua vida? Será que você tem vivido uma comunhão plena com o Senhor nesses dias? Porque você é o templo do Espírito Santo. Será que o lugar do Espírito Santo tem sido dedicado completamente a Ele? Ou será que existem outras coisas que estão ocupando o lugar do Espírito Santo de Deus? Então, duas coisas são importantes na nossa vida cristã, além das disciplinas espirituais: templo e muro. E o templo é a nossa vida com Deus, é o nosso relacionamento com Deus, sabe? E muro aponta para estrutura que nos protege, que protege o tempo, que é a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. Sabe, eu estava conversando com uma pessoa, ele foi acometido de uma enfermidade, tenho orado até por ele, jovem, tem 23 anos de idade, ele era líder de jovens, sabe, ministrava a palavra, fazia a obra do Senhor, e hoje ele está afastado. Sexta-feira ele entrou na tapeçaria, eu estava ouvindo uma palavra, e ele falou assim: puxa, Paulinho, eu preciso tanto voltar para a casa do Senhor, eu sinto tanta falta. Eu falei: por que você não volta? Ele falou assim: porque eu não consigo, eu sei o que eu preciso, parece que é mais fácil um ímpio se converter do que um afastado voltar para os caminhos do Senhor. Ele me falou com essas palavras, eu falei: é engano seu,
Tudo que você precisa é você se alinhar, se conectar com o Senhor. Qual que é o processo do diabo? Ele vai te afastando pouco a pouco. Você não vai nem percebendo. E quando você vê, seus muros estão completamente destruídos. Para qualquer vitória em nossas vidas, que verdadeiramente nos abençoa, nós precisamos ter um templo ativado, uma vida avivada no Espírito Santo de Deus e os muros edificados para a nossa proteção. Nós precisamos viver uma vida dessa forma. Então deixa eu te perguntar, você consegue perceber quais são os muros da sua vida que estão derribados? Pastor, como que eu faço isso? É só você perceber onde o diabo tem mais atuado, onde tem te colocado mais medo. Quais são as maneiras, que o diabo tem te paralisado? Aonde é que ele tem te parado? É só você olhar para isso. O que é que tem te afastado da comunhão, do seu relacionamento com Deus? O que é que funciona diuturnamente na sua mente? O que é que dispara os gatilhos da sua mente o tempo todo? É só você olhar para isso e você vai perceber que é aí onde os muros precisam ser edificados. Para qualquer vitória você precisa viver isso. Eu posso dar alguns exemplos aqui. O casamento. O casamento é uma edificação que precisa de proteção. E quando é que nós perdemos a proteção? Quando nós vamos dando vazão para outras coisas fora do casamento. Como exemplo, a pornografia. Às vezes as pessoas estão ali, é casado, tem esposa ou esposo, mas se deixa levar por sites pornográficos, por coisas que são alheias ao casamento. E com essa atitude, você vai permitindo que os seus muros vão sendo quebrados. E você vai dando espaço para que o inimigo entre na sua vida. Quando você olhar para o seu casamento, você vai ver que o seu casamento está completamente destruído. Por quê? Porque a proteção foi tirada dele. Foi tirada. Na vida financeira a mesma coisa. A gente vai permitindo algumas ações em nossas vidas e quando a gente percebe, a vida está completamente enrolada, desajustada. Na empresa, na família. Às vezes você vê a família, por causa de uma confusão boba, o filho não conversa com o pai, não conversa com a mãe, não conversa com o irmão. São os muros que estão sendo derrubados. E aí, a edificação vai sendo destruída e o inimigo vai encontrando espaço para entrar na sua vida. Quais são os muros da sua vida que precisam ser edificados, meu irmão? Quais são as áreas da sua vida que você precisa reconstruir? E aí, Neemias, ele entendeu isso. Quando veio a notícia, Neemias ouviu isso e ele percebeu, por que é que Jerusalém está destruída? Por que é que Jerusalém está na miséria? Preste atenção, Jerusalém é o povo de Deus, é o príncipe de Deus, é a promessa do Senhor, estava destruída e vivendo em completa miséria. A cidade de Deus, o povo que Deus ama. Neemias percebeu, apesar de existir o templo na cidade, os muros estavam derrubados. E Neemias então resolveu reconstruir os muros. Diga comigo, reconstruir os muros. Fala para o seu irmão, reconstruir os muros. Aleluia. Para que eles pudessem crescer e desfrutar das vitórias sobre os inimigos. Então vamos perguntar, pastor, o que são os muros da igreja? É a estrutura da igreja. É a estrutura. Então vamos pensar, participar do culto é uma forma de você edificar o muro. Não basta só ser cristão, não basta só ter uma vida com Deus, não basta só você ter fé na palavra de Deus, você precisa se envolver com a igreja, com o corpo de Cristo. Essa é uma forma de você estruturar os muros para proteger o tempo que é a sua vida com Deus. Uma outra maneira é a nossa célula. Nossa célula é um lugar de conexão, de edificação. Isso são muros que estão sendo levantados. E discipulado. Discipulado individual, discipulado coletivo. Isso mantém o templo funcionando. Se essas coisas não acontecerem, a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus fica completamente desprotegido. E o que acontece? O inimigo vem e vai saqueando você até você ficar em completa miséria na sua vida espiritual. Quando você vê, você está completamente envolvido e distante do Senhor. Então deixa eu te falar, sem edificar muro, o templo é completamente destruído. Por que existem muitos filhos de Deus, servos de Deus, que estão vivendo uma vida completamente destruída, distante do Senhor? Porque os muros foram derrubados. Quantos me entendem? Diga amém. Sabe, eu falo constantemente, irmãos, eu declaro isso constantemente, que se eu não estivesse completamente envolvido com a obra de Deus, a minha vida já seria totalmente destruída. Sou prova viva disso, prova viva.
Eu sei o que eu era antes e o que eu sou depois servindo ao Senhor. E aí eu falo para você que o envolvimento com o corpo, o envolvimento com a obra de Deus, o envolvimento com a igreja, traz proteção para a minha vida. Guarda a minha vida dos ataques do maligno. Sabe? Como é que essa estrutura nos protege? Então, são 3 coisas que nós fazemos aqui basicamente. Célula, diga comigo, célula. Então a célula é o que nos conecta com o corpo de Cristo. É a reunião menor. Lá no livro Uma Vida com Propósito, ele fala muito disso, desse grupo menor, só não usa o nome de célula. Mas é onde eu consigo entender o corpo, onde eu consigo interagir, onde eu consigo vivenciar essa edificação, onde eu crio, um ambiente saudável para o meu crescimento, para o meu aprimoramento. Então a célula, ela é extremamente necessária para a edificação dos muros que vai proteger a minha vida, que é o templo do Espírito Santo. A outra questão é o discipulado. Por que discipulado, pastor? Porque o discipulado ajusta o rumo. Você já viu uma frase dizendo que para quem não sabe aonde vai, qualquer condução serve. Então você precisa estar numa igreja que tem um rumo, que tem um norte, que tem uma direção, tem um alvo para ser conquistado, que está fazendo algo, que está edificando a obra de Deus. Nós não somos uma igreja apenas por ser igreja, não. Nós somos uma igreja que estamos edificando o reino de Deus nesse tempo e nessa geração. E o nosso alvo é sermos vencedores e sermos arrebatados com Cristo quando Ele vier buscar a sua amada igreja. Nós somos uma igreja que estamos edificando pessoas que esperam ansiosamente a volta de Jesus. E o discipulado serve para quê, meu irmão? Para ajustar o rumo da sua vida, para mostrar a direção que você tem que seguir, para falar para você, o caminho não é esse não, o caminho é aqui. Olha, é por aqui que você tem que ir. Essa é a direção que você tem que seguir. O povo, quando desistiu do discipulado da direção, andou 38 anos no deserto, em círculos, sem acrescentar absolutamente nada na vida deles. Quando eu não me envolvo no discipulado, quando eu não participo do discipulado, que é o que dá rumo na minha vida, eu ando perdido e sem direção. E a terceira coisa é culto. Culto de celebração. Porque o culto é onde eu celebro o meu Criador, onde eu celebro o autor da minha fé, e é onde eu renovo a minha fé e a minha esperança em Deus. É onde o poder de Deus flui na minha vida. É onde eu entro na conexão, nessa vida do Espírito, e eu saio daqui completamente transformado pelo poder de Deus. Aí, por que Neemias se dispôs a reconstruir o templo? Olha para cá, eu estou concluindo já. Diz você que está na sua casa. Neemias podia continuar lá. Neemias não sabia o que era Jerusalém antes da quarentena de 70 anos. Ele estava vivendo uma vida muito boa, porque ele era copeiro do rei. E eu não sei se os irmãos sabem, o copeiro do rei precisava ser alguém de extrema confiança, porque ele comia e bebia antes do rei, para guardar a vida do rei. Então precisava ser alguém que realmente tinha ganho o coração do rei. E Neemias estava lá vivendo a vida dele tranquilamente. Estava muito bem, obrigado. Estava tudo certo. Tudo organizado, tudo ajustado, apesar de estar ainda em quarentena. Mas aí ele recebe notícias da terra dele. E aí Neemias, então, ele começa a se posicionar a partir do momento que ele ouviu como estava o estado da igreja. Preste atenção. Por que Neemias se dispôs a reconstruir os muros? Primeira coisa, porque Neemias tinha uma identidade clara. Ele sabia quem ele era, ele sabia de onde ele veio e ele sabia para onde ele estava indo. Ele sabia exatamente para aquilo que ele havia sido chamado. É alguém que tem convicção de identidade. É alguém que não anda perdido. É alguém que não fica perguntando o que tem que fazer, por quê? Porque ele sabe quem ele é em Deus. Hoje o que a gente mais tem são pessoas perdidas servindo a Deus. Aí eu pergunto para você, como que alguém que serve a Deus anda perdido, irmão? Como que pode isso? Como que alguém que está servindo o Senhor anda perdido? Por falta de identidade. Uma outra coisa que ele tinha é que ele era completamente aliançado com o projeto de Deus. Ele poderia simplesmente ignorar o fato de que o povo estava sofrendo, passando miséria e humilhação e ficar lá na dele, como muita gente faz. A igreja está passando por luta, por dificuldade, mas alguém fica assim, eu não estou nem vendo, isso não é comigo. Não tem nada a ver comigo. Eu já nasci aqui, Neemias, ele ficou inquieto, ele falou, como assim? Ele tem uma aliança, mesmo em quarentena ele estava conectado com o Senhor, ele sabia o propósito de Deus. Espera aí, esse é o povo de Deus, essa é a terra de Deus, esse é o lugar da promessa, não pode vir assim, não pode haver miséria, na casa do Senhor não pode haver esse desajuste, o inimigo não pode destruir a igreja desse jeito.
E aí ele vai. Outra coisa que ele tinha compaixão, porque ele está vendo que as pessoas que fazem parte desse projeto de Deus estavam tragicamente destruídos. E ele fala, eu vou lá. E por último ele tinha encargo pela igreja do Senhor. Ele entendia, é necessário fazer algo para mudar a história da igreja. É necessário fazer algo para que o projeto de Deus aconteça. Nós temos um alvo para esse semestre. Nós temos 2 encontros pré-agendados. Nós temos um alvo de ganhar 15 pessoas por células, na rede de adultos, na rede de jovens e na rede de juvenis. Nós queremos alcançar o nosso alvo de batizarmos 100 pessoas ainda esse ano. Mas qual que é o sentimento que você tem com relação a isso? Quando nós falamos sobre alvos, sobre projetos, como é que fica o seu coração? Quando você olha para a igreja, você vê a necessidade da igreja ser edificada, ser estruturada e avançar para esse crescimento exponencial. Como é que fica o seu coração diante dessa situação? A Bíblia fala que Neemias ele tinha encargo, e por causa desse encargo, ele se dispôs a ir e a fazer a diferença. E aí nós vamos para o 4º e último tópico dessa noite, para nós orarmos. Neemias se preparou para algo que não seria muito fácil, porque ele foi estruturar uma guerra. Eu comecei essa palavra dizendo para você que nós estamos em guerra, e essa é uma guerra espiritual. Essa é uma guerra que nós lutamos através do Espírito de Deus. Aí vai lá para Neemias capítulo 4, versículo 17, se você puder projetar, diz assim: os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava uma arma. Olha que coisa, alguém pode ver isso, eles estão construindo o muro. Por que que eles tiveram que ter essa estratégia de reconstrução? Preste atenção no que eu vou falar para você, que isso é completamente espiritual. Quero concluir essa palavra com isso. E se você não guardar nada do que eu falei até agora, mas guardar essa última questão, eu tenho certeza que você vai sair daqui completamente mudado. Quando Neemias se dispôs a reconstruir os muros, o que aconteceu imediatamente? Os inimigos de Jerusalém se opuseram a ele. Não é fácil. Quando você vai se posicionar para reestruturar o templo do Senhor, quando você vai se posicionar para estruturar a sua vida de cristão, de relacionamento com a igreja, com a célula, sua vida de discipulado, o diabo se levanta contra você, os inimigos se levantam contra a sua vida, e ele vai colocar desânimo, ele vai colocar falta de vontade, ele vai fazer você entender que não tem necessidade dessas coisas. A mesma coisa aconteceu com Neemias. Ele se preparou para reedificar o muro, para proteger o templo do Senhor, e os inimigos se levantaram contra ele. E a Bíblia fala que era uma ferramenta de edificação na mão, e a arma na outra mão, para se defender dos inimigos. Então veja, é uma mão na espada, e uma mão na ferramenta. Uma mão na espada para guerrear contra o inimigo, para desfazer as obras do maligno, para estartar os dardos inflamados, para paralisar, os dardos inflamados do maligno. E na outra mão, uma ferramenta de edificação. Enquanto eu guerreio, eu edifico a casa do Senhor. Enquanto eu guerreio, eu estruturo a igreja do Senhor. Enquanto eu guerreio, eu estruturo a cela do Senhor. Enquanto eu guerreio, eu estruturo a minha vida. Eu vou levantando muros de proteção, e eu vou impedindo o agir do inimigo na minha vida. Hoje Deus está levantando os Neemias dessa geração. Hoje Deus está levantando a sua igreja para mover os céus rumo à edificação do reino dele aqui na terra, meu irmão. Mas a grande questão é saber como está o seu coração com relação a isso. Quando você olha para a igreja do Senhor, às vezes eu vejo algumas pessoas chegando em mim e manda foto, e manda vídeo de coisas que aconteceram há 10 anos atrás, de quando a gente começou a igreja. Ai, pastor, era tão bom aquele tempo. Ah, pastor, era tão gostoso. Ai, parecia que a igreja era outra e não sei o quê. Mal ele sabe que esse sentimento, saudosista, é uma ação do inferno para paralisar a vida dele. Porque enquanto ele fica preso no passado, que não volta mais, ele não consegue olhar para frente e dar continuidade na vida e na edificação, no projeto que Deus tem para a vida dele. Hoje é tempo de se levantar os Neemias dessa geração, meu irmão. Hoje é tempo de se levantar aqueles que vão edificar muros de proteção. Hoje é tempo de levantar aqueles que entenderam o propósito e o chamado de Deus. Nós precisamos das nossas células vivendo algo poderoso e sobrenatural. Nós precisamos das nossas células cheias da vida e do poder de Deus.
Nós não queremos apenas reuniões sistemáticas, reuniões com protocolos. Nós queremos reuniões cheias da vida de Deus, onde as pessoas vão ser conectadas ao corpo, onde o ímpio vai chegar e vai sentir o mover sobrenatural do Senhor, e vai desejar viver aquilo. Nós queremos cultos carregados, permeados pela presença viva do Espírito Santo de Deus. Nós queremos discipulados que realmente transformam, que edificam vidas. Nós precisamos viver esse tempo como igreja. Precisamos nos despertar para esse momento que a igreja está vivendo, meu irmão. Deus tem promessa para nós como igreja, mas tudo aquilo que Deus quer fazer, tudo aquilo que Deus vai fazer, vai começar a partir da minha vida e da sua vida. Quando eu olhar para o projeto de Deus, entender que isso é comigo, isso é comigo. Deus está levantando muitos Neemias nesse tempo. Quero convidar você a ficar de pé agora em nome de Jesus.